E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, estamos no capítulo 11, que versa sobre a onda mental. E ele inicia dizendo assim: células e peças. Com muito mais primor de organização, o cérebro, ou cabine de manifestação do espírito, tanto quanto possamos conhecer-nos do ponto de vista da estrutura mental, em nossa presente condição evolutiva, possui nas células e implementos que os servem aparelhagens correspondentes às peças empregadas em televisão, para a emissão e recepção das correntes elétricas, exteriorizando as ondas que lhes são características, a transportarem consigo estímulos, imagens, vozes, cores, palavras e sinais múltiplos através de vias aferentes e eferentes nas faixas da sintonia natural. Então ele está dizendo aqui que o cérebro é muito superior à questão da eletrônica, né? Até porque a televisão, a rádio, tudo isso foi descoberta do homem. E para o homem descobrir, é claro que teve que ter, né, o trabalho da inteligência, o trabalho da mente se exteriorizando através do cérebro. E ele continua a nos falar: as válvulas, câmaras, antenas e tubos destinados à emissão dos elétrons, ao controle dos elétrons emitidos, à formação dos feixes corpusculares e respectiva deflexão vertical e horizontal, e a operações outras para que o mosaico ou espelho elétrico forneça os sinais de vídeo equivalentes à metamorfose da cena em corrente elétrica, e para que a tela fluorescente converta de novo os sinais de vídeo na própria cena óptica a exprimir-se nos quadros televisionados, configuram-se admiravelmente nos recursos sensíveis do cérebro, sistema nervoso, plexo e glândulas endócrinas, enriquecido de outros elementos sensoriais no veículo físico e psicossomático, cabendo-nos ainda acentuar que a nossa comparação peca demasiado pela pobreza conceitual, porquanto em televisão, na atualidade, há conjuntos distintos para emissão e recepção, quando o espírito, na engrenagem individual do cérebro, conta com recursos avançados para serviço de emissão e recepção simultâneos. E aqui, quando ele faz a comparação, meus amigos, eu fiquei pensando um pouquinho. A gente, às vezes, fica tão extasiada, tão impressionada com os nossos aparelhos eletrônicos, não é assim? E um celular novo, um computador novo, nos traz uma alegria imensa. Mas aí a gente começa a pensar um tanto mais, né? Será que a gente tem alegria imensa por ter um corpo que está funcionando? Por ter um cérebro que está funcionando? A gente valoriza ou a gente sabe que sempre esteve aí e muitas vezes vai ser necessário passar por uma prova, por uma limitação grande, né? Para a gente entrar nesse sistema de valorização profunda. Isso são pontos a pensar, porque muitas vezes a gente espera perder para valorizar, né? A gente espera perder para analisar, avaliar. E aí ele vem trazendo um outro aspecto muito importante, que é a questão da alavanca da vontade. E ele nos diz assim: reconhecemos que toda criatura dispõe de oscilações mentais próprias, pelas quais entra em combinação espontânea
com a onda de outras criaturas desencarnadas ou encarnadas que se lhe afinem com as inclinações e desejos, atitudes e obras no quimismo inelutável do pensamento. Então é isso que é o foco do livro, e a gente vem falando ao longo do tempo, né? André Luiz vem explicando, e a gente vem se aprimorando ao longo do tempo nesse entendimento dessas oscilações mentais próprias. E é muito interessante quando a gente vê aquele conceito de bons médios trazido, que é aquele que simpatiza com os bons espíritos e somente deles recebe assistência. A gente pensa assim, puxa, por que eu não sou esse bom médium, né? Porque, na verdade, as nossas oscilações, elas são variáveis, e a gente ainda não tem, de uma forma geral, a constância no bem, no bom pensamento, na boa palavra, no bom propósito, né? Essa fé, essa esperança, esses elementos que são tão importantes para a qualidade da vida e que fazem parte já do roteiro, do currículo dos espíritos superiores, a gente tem vez ou outra. E por isso, quando estamos vibrando numa faixa melhor, nós conseguimos manter esse relacionamento com esses espíritos superiores. Mas quando a gente não consegue esta manutenção, a gente acaba entrando nas sintonias menos agradáveis, menos favoráveis, né? nos movimentos mais infelizes. Então, André Luiz, quando está falando da alavanca da vontade, o que é alavanca, né? É algo que impulsiona, é algo que facilita. Lembramos, a gente às vezes, para a maioria de nós, né, para suspender um pedregulho, um peso, a gente não consegue. Mas com o auxílio de uma alavanca, a gente consegue fazer isso. E ele está falando aqui da alavanca da vontade, abrindo para nós um circuito de possibilidades. Através da vontade nós podemos fazer muita coisa. É o que Leon Denis fala, essa maior potência da alma. E é uma potência que às vezes fica quietinha, sossegadinha, a gente não tem essa noção, né, da importância dela. Então, ele continua nos falando assim: compreendendo-se que toda partícula de matéria em movimentação se caracteriza por impulso inconfundível, fácil ser-nos a observar que cada espírito, pelo poder vibratório de que seja dotado, imprimirá aos seus recursos mentais o tipo de onda ou fluxo energético que lhe define a personalidade, a evidenciar-se nas faixas superiores da vida, na proporção das grandezas morais, do ponto de vista de amor e sabedoria que já tem acumulado em si mesmo. E nessa hora, nós vemos uma outra observação. Como é importante, meus amigos, a gente fazer com que cresça em nós o amor e a sabedoria. O amor e a sabedoria. O crescimento desses dois pontos, que a gente muitas vezes não se dá conta. E acha até assim, mas eu vou estar estudando, para quê? Afinal de contas, eu não sou santo para viver perdoando, para viver passando por cima de tudo que me faz, eu não sou bobo. E a gente, em muitas circunstâncias, acha que está fazendo isto para o outro, quando, na verdade, estamos realizando esse movimento para nós mesmos. É para nós mesmos, porque à medida que eu cresço em amor e sabedoria, e a sabedoria está na aplicação do conhecimento, à medida que eu acumulo isso, eu vou sendo definido nas faixas superiores da vida. E quando o espírito tem uma definição nessa faixa superior, ele vira uma referência. Eu estou lembrando agora do querido Eurípides Barçanufo, alguém que encarnado
trabalhou essa questão do amor, essa questão da sabedoria, essa questão do conhecimento. E hoje, no plano espiritual, ele é uma referência. É uma referência, inclusive instituições na espiritualidade que tem o seu nome. E no mundo material também é uma referência. Eu sempre falo, e até tem os companheiros dos encontros de Eurípides, da casa querida, de Eurípides Barçanufo também, em que eu falo assim, aquela agenda de Eurípides, em que ele tem os horários certinhos, no livro da Corina ele mostra os horários certinhos em que ele vai ter as atividades dele. No belíssimo livro, né, Eurípides, Uma Missão, da Corina, tem as atividades diárias. Olha só, gente, como é que eu vou colocar vocês, eu fico de olho grande, olha só. De Eurípides, de 4 da manhã às 7 horas, receituário de fora. De 8 às 10, manipulação e despacho dos medicamentos. De 10h30 às 15 horas, atividades educacionais no colégio. De 15h30 às 17h30, receituário local e manipulação. 19 às 21 horas, tarefas no Grupo Espírita Esperança e Caridade, junto a enfermos e obsidiados. Queridos, isto era todo dia. Olha a disciplina. E aí a gente vê que isso tudo é feito pela vontade. E quando eu olhei assim, ele tinha lá 1 hora de descanso desse período. Quer dizer, era o momento da alimentação, o momento em que ele possuía desse cuidado pessoal. Então, isso, gente, são personalidades que acabam se caracterizando nas faixas superiores da vida, porque serve de referência. Eu falo brincando, mas é verdade, como é bom organizar o tempo. Como é bom organizar o tempo, porque ele é o mesmo para todos, mas a organização, a administração, tem muito a ver com o nosso afeto, com o nosso entendimento, não é? Então, a gente está vendo aqui em Eurípides essa questão da alavanca da vontade, né? Dessa evidência nas faixas superiores da vida, né? E tudo isso na proporção das grandezas morais, desse amor, dessa sabedoria, de saber por que veio, por que reencarnou. E aproveitar o tempo desta mesma reencarnação. E então estamos aqui, pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, né? Nesse programa que é o estudo das obras de André Luiz. E dentro desse estudo da obra de André Luiz, estamos falando um pouco acerca desse fluxo mental, dessa onda mental, que é o capítulo 11. Estamos no subtítulo A Alavanca da Vontade, né? Em que André Luiz ele vai nos estimulando a bem usarmos esse poderoso recurso, essa poderosa alavanca que é a vontade. E ele vem dizendo assim: e para manejar as correntes mentais em serviço de projeção das próprias energias e de assimilação das energias alheias, dispõe a alma em si da alavanca da vontade, por ela vagarosamente construída em milênios e milênios de trabalho automatizante. E aí nós nos lembramos da belíssima obra Evolução em Dois Mundos, em que vai ficando clara essa construção. O mineral não tem vontade, não é? Na verdade, o próprio vegetal, e ele vem trabalhando pelos estímulos, mas já é o desenvolvimento da sensação. No mundo animal, começa a haver essa vontade, mas para atender à vida instintiva, a conservação, a defesa, a perpetuação da espécie. Na espécie humana, o espírito imortal já tem o discernimento. E é esse discernimento que vai fazendo com que a gente aprenda a usar a nossa vontade, né? A perceber que foi uma construção lenta, uma construção perfeita, consentida por Deus através dos séculos.
Então é esta alavanca que a gente construiu que a gente tem que usar, porque muitas vezes é assim. Já vimos, meus amigos, que em algumas circunstâncias a gente luta para conseguir um bem e quando aquele bem chega a gente não valoriza. Já percebemos isso? Vou trazer um exemplo simples que tem a ver com o meio que estuda. Vou falar do nosso meio espírita. Aí nós assistimos uma palestra. E naquela palestra a criatura falou de um livro, o expositor falou de um livro. E nós ficamos encantados com aquele livro. Aí a gente sai rapidamente, vai na livraria da Casa Espírita e adquire aquele livro com uma beleza. E vê até a página que foi citada pelo expositor. Mas aí, chegando em casa, a gente coloca assim, vou ler depois. E esse vou ler depois, muitas vezes o livro ocupa um lugar lá na estante e fica naquele lugar durante um grande tempo. Percebemos, amigos, como é que a gente, em muitas ocasiões, assim, muitas vezes, a gente acaba se confundindo e não aproveitando aquilo que custou um recurso. O livro, ele vai exigir de nós um tempo, né? Ele vai exigir de nós um dinheiro, ele vai exigir de nós um recurso que, com certeza, todos nós, né, que pautamos pela vida honesta, pela vida de trabalho, não é de uma forma automática. Ele chega, o nosso recurso chega para ser administrado. Mas aí, no momento em que eu tenho, eu não aproveito. E aqui está falando da alavanca da vontade. A vontade, ela foi construída paulatinamente, né, ao longo dessa grande evolução do princípio espiritual, desse princípio inteligente. Mas muitas vezes, possuidores dela, nós não damos o devido valor. E aí muitas questões na nossa vida ficam paralisadas pelo não uso da vontade. E ele coloca, né, que, a princípio, adstrita aos círculos augustos do primitivismo, a vontade, agarrada ao espírito ao instinto de preservação, faz do espírito um inveterado monomaníaco do prazer inferior. Então, no começo, eu quero o quê? Eu quero meu prazer, eu quero a minha sobrevivência, né? Eu quero estar muito bem. E aí eu utilizo a minha vontade. Mas ó, para as questões comezinhas da vida material. E muitas vezes eu gosto tanto, eu me acostumo tanto, que eu vou mantendo essa mesma plataforma de uma vivência totalmente materializada na minha vida. Por essa vontade mal compreendida, vamos dizer assim, mal descoberta. No começo é assim. E aí ele continua nos falando, avançando pelo terreno inicial da experiência, aparece o homem qual molusco inteligente. Eu achei muito interessante isso. O que é um molusco? Gente, vamos lembrar do que a gente aprendeu, estudou. Quais são os moluscos? Então, o molusco é aquele animal de corpo mole, né? Aí, muitas vezes é envolto por uma concha. A gente tem o caracol, né? A gente tem as ostras, a gente tem os mariscos, tem caramujo, mas temos também os polvos, né? E tudo isso são esses animais assim, que têm uma capacidade de locomoção pequena, quer dizer, se locomovem, mas devagarinho, né? Tem uma vida ainda, a biologia fala, uma vida inferior, é invertebrado, é o animal invertebrado. Então ele fala que muitas vezes a gente é como se fosse esse molusco inteligente. Por quê? Temos a inteligência, sim, temos o pensamento, mas muitas vezes a gente rasteja, carregando, vivendo dentro daquela concha. E carregando aquela concha onde a gente vai, tendo uma dificuldade de locomoção, meus queridos, e quanta coisa a gente carrega. Vamos pensar bem, qual é o meu abrigo da minha vida? E aí eu não estou falando um abrigo material, não. Eu estou falando um abrigo moral. Porque muitas vezes nós temos como garantias situações de muito peso.
Isso faz com que a gente se torne inflexível, isso faz com que a gente se torne sem possibilidade de olhar além. Porque a gente não tem vértebra, né? Então a flexibilidade vai ficar um tanto mais complicada, né? O mecanismo nosso é um tanto complicado. E quantas vezes a gente não consegue se movimentar tão bem quanto gostaríamos e no momento que somos atingidos por algum perigo, alguma ameaça, a gente automaticamente volta para a concha. Isso nos levando a situações de isolamento que levam à fascinação, quer dizer, eu tenho só aquela ideia própria, eu só vejo aquela possibilidade, levando até às questões obsessivas dentro da nossa vida. Então a gente precisa muito, né, de ter uma abertura maior. Essa abertura maior, sair dessa posição de molusco inteligente. Aí eu vou voltar ao parágrafo que eu parei aqui, eu achei muito interessante a comparação de André. Ele fala assim, avançando pelo terreno inicial da experiência, aparece o homem, qual molusco inteligente, sempre disposto a fechar o circuito das próprias oscilações mentais sobre si mesmo, em monoideísmo intermitente. Então é aquela situação que eu tenho que me perguntar, eu me julgo dono da verdade? Eu não aceito mudanças? Eu não aceito novas ideias? Eu não consigo analisar algo que não tenha a ver com aqueles meus princípios? Porque assim, temos princípios, com toda certeza é importante sim. Mas que tal ouvir o outro? E muitas vezes, meus amigos, a gente observa, principalmente no trabalho assistencial, seja o assistencial ligado à mediunidade, ou assistencial ligado à questão da vida material, de qualquer jeito, ter os espíritos, quanta situação deixa de ser feito, quanto benefício deixa de ser prestado, porque a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir o outro. A gente não quer entender o ponto de vista do outro. Eu não estou falando que seja para aceitar, não, gente. Eu posso assim, né? Por exemplo, o Teresa Dávila trabalha com a população de rua. Então, a gente aplaude a drogadição? Não. Claro que a gente não aplaude. A violência? Não. A gente não aplaude isso. Mas a gente, pelo contato, pela escuta, a gente começa a entender por que um espírito vai embrenha por aquele caminho. E quando eu escuto, eu consigo um tanto ajudar, eu consigo criar um elo de confiança, eu consigo até orar pelos espíritos responsáveis por aquela encarnação. Então eu consigo ser um instrumento de fortalecimento da melhor parte do outro, e assim eu também me fortaleço ganhando simpatias espirituais. Mas se eu parto logo para a crítica e começo a qualificar ou a desqualificar aquela pessoa, né? Automaticamente eu vou perder o ponto de contato. Porque assim, quanto mais a gente critica, mais a gente se isola, mais a gente afasta. Aí eu fico com aquela minha ideia fechada, que na verdade é alguém que não quer trabalhar, é alguém que é preguiçoso, é alguém que é isso, aquilo outro, quando na verdade tem uma outra história que eu perdi por não conhecer. Eu perco em amplitude quando eu não consigo ouvir a história do outro. Então é assim, meus irmãos, que a gente vai pensando nessa alavanca da vontade. A gente vai repetir esse pedacinho. Adstrita a princípio aos círculos augustos do primitivismo, a vontade, agarrada ao instinto de preservação, faz do espírito inveterado monomaníaco do prazer inferior. E, na verdade, quando eu entro na concha, eu sou essa monomaníaca do prazer inferior, não é? É só o meu conforto está comigo mesmo, está naquilo que eu conheço, está naquilo que eu elegi como ponto de segurança. Avançando pelo terreno inicial da experiência, aparece o homem, qual molúsculo inteligente, sempre disposto a fechar o circuito das próprias oscilações mentais sobre si mesmo e monoideísmo intermitente. Então, meus amigos, que a gente consiga aceitar e acatar
as ideias renovadoras que a vida está dando para cada um de nós. Que a gente consiga acatar e aceitar essa ideia renovadora que é a doutrina espírita. Dioturnamente, no esforço incansável desses amigos espirituais, vai fazendo chegar ao nosso coração. Que a gente consiga sair um tanto da concha, porque o homem foi feito para voar. O homem foi feito para o infinito, para ver as estrelas. Que a gente possa estar a cada momento consciente da nossa belíssima destinação como filhos de Deus, como alunos do amor. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.